Boa noite, minha gente. A gente está aqui no 6º episódio do Ela Pode e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, linda, incrível. Vou ler um pouquinho aqui da bio dela, mas assim, não vou ler tudo, porque senão vai comer o pod inteiro só da bio, tá? Palestrante, mentora, especialista em empreendedorismo para profissionais da saúde, idealizadora do método NQE, com mais de 12 anos de experiência, tem promovido soluções mais saudáveis para vidas e negócios. Letícia Toledo, diretamente de Alagoas, Maceió. Eu quero que você conte histórias incríveis, porque eu estou aqui para me conectar, para aprender, e o meu público quer aprender com você. Seja muito bem-vinda ao Elas Pode, e eu quero que você já comece aí se apresentando também, da sua forma, do seu jeito. Bom, Ingrid, primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E finalmente saiu esse encontro, não é? Finalmente, gente, foi difícil. Mas, de coração, é muito bom me conectar com pessoas que estão vivendo o mesmo propósito. Eu acho que esse é um ponto principal para que a gente consiga ir fluindo tudo que a gente vem construindo nos mais diversos aspectos, numa visão empreendedora como mulher também. Sim. Então, antes de tudo, pessoal, sejam muito bem-vindos também a esse encontro. Espero que seja extremamente proveitoso. Cada palavrinha que a gente vai estar falando aqui é para que a gente, junto com vocês, cada vez mais vá construindo algo que realmente seja significativo. Eu sou Letícia, hoje eu sou nutricionista, mas não só. A minha carreira como nutricionista, na verdade, veio como algo extremamente improvável. Eu costumo dizer que eu era alguém muito improvável de vir fazer o que eu faço hoje. Eu sou formada em Direito, eu trabalhava em uma das 4 maiores multinacionais de auditoria e consultoria do mundo. Então, eu estava muito bem onde eu estava. Só que eu não tinha um mínimo, que era acordar motivada para realmente fazer acontecer. Então, a vida foi me levando para algo completamente diferente. E aí, foi quando eu resolvi tomar coragem, pedir demissão, migrar para a nutrição. E hoje, o que muitas pessoas dizem que não tem nada a ver, que é o direito e a nutrição, eu consigo fazer com que eles sejam unidos com uma metodologia extremamente assertiva. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Pois é, a primeira pergunta, ela já meio que já respondeu aqui para mim. Gente, deixa eu contar que foi um perrengue aqui, trazer a Leti para cá, porque ela, como falei, de Alagoas, né? E eu já vinha querendo esse encontro com ela. A gente teve recentemente agora um evento em São Paulo e foi incrível. Eu falei, não, dessa vez você vai ter que inclusive, você vai estar aqui, já faça aí, mês que vem, palestrando no evento, conta pra gente. Isso mesmo. Mês que vem, dia 19 de outubro, a gente vai estar junto falando sobre empreendedorismo, negócios para profissionais da saúde. Então, se você é de João Pessoa ou região, com certeza é um local que você merece estar presente. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Seguinte, quando foi que você teve assim esse insight, que você falou assim, gente, eu tenho que sair desse lugar de só nutricionista e realmente ir para a parte de empreender, de gestão, de marketing, mudar isso tudo? Como foi que surgiu isso na sua cabeça? Bom, na verdade, quando eu pedi demissão e eu fui para a nutrição, a minha ideia era fazer algo tradicional, lógico. Eu não tinha ainda a visão de ir para algo completamente diferenciado. Então, eu pedi demissão para seguir a carreira como nutricionista tradicional. Só que, ao longo da dinâmica do dia a dia na nutrição, eu comecei a ver vários pontos de dor dos profissionais que eu visualizava de uma forma muito fácil a solução. Só que quem estava imerso na área da saúde não conseguia ver aquilo de fato como um negócio. Então, eu fui desenvolvendo a metodologia a partir da minha vivência dentro da área da saúde, entendendo muito sobre negócios, vindo com uma bagagem do mais alto nível corporativo e indo para a área da saúde. Então, eu comecei a visualizar que existiam muitos gaps no desenvolvimento desses profissionais. Porque, pensa comigo, o médico estuda medicina, o nutricionista, nutrição, o psicólogo, psicologia. Só que todos esses, quando saem no mercado, precisam entender como funciona o negócio. Mas eles não têm bagagem para isso. Então, é aí que entra, de fato, essa visão diferenciada. Então, a metodologia surgiu como uma dor minha, que eu tanto vivenciei no dia a dia da área da saúde e que muitos colegas passavam por isso e eu tinha solução. Então, foi aí que eu fui mudando o meu posicionamento, porque durante muito tempo
eu tentava também me enquadrar em uma nutrição tradicional. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que eu não tinha como me limitar a isso, considerando que eu tinha uma bagagem que não dava para ser apagada da minha história. Entendi. Me explica. Gente, é assim, ela está levantando uma bandeira, isso é muito legal. Eu falei até nos meus stories esse dia. A Letícia está escrevendo uma história muito bacana, tá? As pessoas ainda estão muito limitadas no seu mundo e não antenaram ainda para o que ela está trazendo para a parte da área da saúde. Por isso que a gente está falando sobre empreendedorismo. Está todo mundo muito ainda dentro da caixinha. E no final desse pod, vocês vão conseguir entender a dimensão do movimento que ela está fazendo, tá? Eu quero que você explique para mim o que é esse método NQE. Bom, inicialmente o NQE, como eu disse, surgiu como uma dor minha, que eu tanto vivenciava com colegas, com outros profissionais, e que, com o passar do tempo, eu fui trazendo soluções que, para mim, eram muito claras, justamente por ter essa bagagem diferenciada. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que existiam soluções que poderiam ser aprimoradas na carreira desses profissionais. Então, como eu era da nutrição, o nome NQE veio do nome muito claro, nutricionista que empreende. Oh, eu não sabia, desculpa a ignorância, gente. Eu não pesquisei isso. É nutricionista que empreende, NQE. Sim. Eu imaginava que era um termo em inglês, sei lá, nutritioner, alguma coisa assim, sabe? Na verdade, é só isso, nutricionista que empreende. Mas, durante muito tempo, a gente focava especificamente na nutrição. Eu falo durante muito tempo, mas o método surgiu em janeiro. Só que a gente vem com um movimento muito consolidado. E essa metodologia, vindo desse período inicial para nutricionista, fazia com que a gente limitasse a comunicação. E os outros profissionais da saúde, vendo que o que a gente estava trazendo e a bandeira que a gente estava levantando fazia sentido, começaram a pedir: Letícia, abre a metodologia para que outros profissionais também tenham acesso a isso. Então, foi aí que a gente resolveu transicionar esse público, que, na verdade, não era nem o público, era só a comunicação, porque a base da metodologia é a mesma. Então, hoje a gente fala com profissionais da saúde que empreendem. Então, o nome segue o mesmo, porque faz parte da história também do NQE, mas a gente consegue abarcar realmente um grupo de profissionais que querem e já entenderam que o mercado mudou. Ótimo, isso é importante. Qual o hábito que assim você vê que as pessoas na área da saúde elas têm e elas não querem quebrar? Você encontra algum empecilho quando você chega assim, tipo assim, não, isso não é para mim, ela tá muito fechada. Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje no mercado? Bom, muitos profissionais incríveis não conseguem dimensionar o poder que eles têm. E eles costumam dizer que empreender não é para eles, que eles são técnicos. Não, eu sou médico, me deixa aqui fazendo a medicina. Só que, pensa comigo, todo profissional da saúde que fecha uma consulta, ele está fechando uma venda. Sim. E se ele não consegue dimensionar o impacto dessa venda no pré e no pós do negócio dele, ele em algum momento está fadado ao fracasso. Sim. Porque a nível de sustentabilidade empresarial é extremamente necessário que você tenha uma visão ampla do que você está entregando como solução. Certo. Assim, fácil para mim entender, mas eu suponho que o profissional de saúde ainda tenha esse gargalo. Eu vi que você também fez recentemente um evento lá em Maceió, onde colocou mais de 300 pessoas. Porque, além de tudo isso, ela também é mentora, ela é palestrante. E como foi idealizar esse evento? Como foi a aceitação deles? Como tem sido, assim, quantas pessoas você já conseguiu impactar? Existe algum case que você pode contar para a gente? Pô, eu peguei um profissional assim e, através do meu método, eu consegui fazer isso com ele. Bom, são inúmeras. Principalmente porque a gente tem como pilar a mentalidade empreendedora. Isso é algo muito forte. Então, a partir do momento que a gente transforma a mentalidade desses profissionais, eles se tornam quase que imparáveis, porque eles começam a ver potencialidade de negócio em tudo. Então, onde antes eles simplesmente fechavam uma consulta, hoje eles fecham uma venda, hoje eles fazem uma venda, hoje eles fazem um pós-venda, hoje eles fazem com que o cliente continue com eles. Então, é todo um ecossistema que é criado a partir de uma mudança de mentalidade. Então, acaba que a gente
traz uma solução que pode ser imediata a nível de retorno financeiro, mas a consequência disso é perpétua na vida daquele indivíduo. Então, tudo começa com a mentalidade, mudança de mentalidade. Com certeza. De empreendedor, ele tem que entender outra coisa. A gente estava até discutindo esses dias sobre a questão de pessoas que não entendem do seu próprio negócio. E a gente vê que há um problema muito grande hoje de gestão, né? O que acontece? Processos que são atropelados, e eu acho que você vê muito isso, principalmente na sua mentoria, porque às vezes as pessoas acham que a questão de atender bem não vai contribuir no final das contas, ou aquela experiência de chegar e, além de ser bem atendida, ter o profissional ali atendendo de uma forma muito assertiva, uma comunicação muito assertiva, também nas redes sociais, que a gente não pode esquecer disso. Então, como que você vê isso, esse processo todo, essa falta de conhecimento das pessoas? Se a gente tem hoje uma rede social que te dá uma vasto conhecimento, você pode ter acesso a tudo. Como você consegue dizer isso para mim hoje? Bom, acima de tudo, é necessário que esse profissional entenda que, para que ele, de fato, se destaque no mercado, não só a nível técnico, mas a nível de se tornar uma referência, além do offline, ele consegue ir mesclando, porque hoje o cliente dele não está só no offline, ele também está no online, então é importante que esse profissional entenda que quando ele mescla todos os canais de comunicação, ele se torna realmente uma referência que cerca o cliente dele de que ele é a melhor solução possível. Certo. Sabendo que, acima de tudo, ele precisa se tornar um profissional ímpar. Não só ímpar no sentido da palavra, de ser único, mas ímpar também no sentido de trazer uma inovação constante para o negócio dele, que vai tanto no técnico quanto a nível de gestão. A mentalidade empreendedora, que é o que a gente vem batendo constantemente nessa tecla. Um posicionamento muito assertivo também, considerando que esse posicionamento vai muito além do defender ou não uma ideia, mas na forma como ele é visto na sociedade como um todo. Um aperfeiçoamento constante da gestão dos processos e do atendimento técnico, que é um pré-requisito. Sim. E, além disso, o relacionamento, para que ele também visualize que os clientes deles podem ser potencializados nesse relacionamento, sim, mas o networking também. Sim. A gente costuma muito falar que as mesas que você senta podem te levar a lugares que diplomas não te levam. E quem entende isso começa a visualizar e materializar o impacto dessa mensagem. Sobre a ambiência. Com certeza. Você acha que isso impactou muito a sua vida? Como você vê isso hoje? Você estando lá em Maceió, eu também estou aqui no Nordeste da Paraíba, a gente teve recentemente no Sudeste com pessoas com visão bem assim avançada. Como é que você enxerga isso lá ainda? Você acha que esse mindset ainda precisa ser mudado? Como você vê isso? Com certeza. Mas se ninguém tomar a frente disso, vai ficar sempre no ainda precisa ser mudado. Então, a gente começa a trazer a ideia de que isso já está sendo mudado a partir de pessoas que tomam a frente, sim, como a gente. Sim. Qual a decisão mais difícil que você tomou, assim, que você disse, puxa, eu tenho que fazer isso e, para mim, vai ser, assim, uma virada de chave? Você pode falar. Nossa. Assim, uma decisão difícil que você falou. Eu sei que sair lá da empresa que você saiu para tomar essa decisão foi difícil. Mas eu quero algo que você consiga dizer para mim, assim, Ingrid, quando eu fiz isso, assim, acho que foi até como pessoa mesmo, assim, mudança pessoal. Uma vez eu levei para terapia essa pergunta. Eu recebi na caixinha de perguntas alguém dizendo assim, qual foi sua maior virada de chave? E aí eu levei na terapia e disse, não, porque foram uma sequência de coisas, foi acontecendo isso e aquilo, e me contando várias histórias para deixar a coisa mais confortável. E minha psicóloga, tá bom, conte mais. E eu relatando vários temas diferentes. Até que ela disse, Letícia, você não consegue perceber? Eu falei, o quê? Ela, todas essas histórias que você me trouxe, só teve um único elo de conexão entre elas. Eu falei, o quê? A decepção. Quando você se decepciona com algo ou alguém, você volta ainda melhor. Então, aprender a ressignificar tudo que me aconteceu de desafiador lá atrás fez com que eu reconstruísse um posicionamento que não tem impactado só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas que passam pela solução que hoje eu entrego. Qual o seu propósito de vida, Letícia? Ingrid, eu passei a entender muito mais isso quando
eu vi minha vida por um fio. Há alguns anos atrás, antes de bater o martelo da mudança para a nutrição, eu sofri um acidente, eu fraturei 2 vértebras e eu vi minha vida por um fio. Eu achei que eu nunca mais fosse andar novamente. Então, eu estava muito saudável, eu estava treinando. Então, foi algo que, literalmente, em segundos, a minha vida mudou. E eu comecei a ver que eu não poderia passar o resto da minha vida trabalhando para pagar conta, trabalhando para receber algo no final do mês. Então, foi aí que isso gritou dentro de mim de que eu precisava fazer algo além de simplesmente trabalhar. Porque hoje, o que eu faço não é um trabalho. Hoje, o que eu faço realmente me deixa a sensação de utilidade, não só na minha própria vida, mas na vida de outras pessoas. Porque quando você entende que a sua voz tem voz, quando você entende que o que você está falando realmente impacta outras vidas e você começa a ver o reflexo disso na vida de outras pessoas, e essas outras pessoas também impactam as pessoas das redes delas, acaba sendo algo que não dá para você dimensionar. Então, essa virada de chave que eu tive na vida a partir de um rompimento abrupto, digamos assim, da Letícia do passado para a Letícia de hoje, foi entender que eu hoje preciso impactar o maior número de pessoas possível para poder me sentir útil. Então, esse é o meu maior propósito. Nossa, que lindo. Você tem quantos anos, Letícia? Pode falar ou não? 29. 29. Nossa, eu com 29, nossa, gente. E assim, você me passa muita coragem, você me passa muita determinação aos 29 anos de idade. Mas eu queria que você falasse aqui pra gente, abrisse um medo que você tem. Que você fala assim, isso me pega, isso eu tenho medo. Ingrid, eu acho que eu poderia falar isso ano passado. Talvez a Letícia do ano passado listasse medos ininterruptos, porque eu ainda não entendia o que eu realmente fazia. Eu vinha nesse processo, mas eu ainda não tinha entendido tudo o que eu era. Então, ano passado houve um rompimento muito abrupto, realmente, da transição da Letícia. Então, aquele medo fez com que aquele medo lá de trás de insegurança, do que as pessoas vão achar, isso e aquilo, o medo do julgamento, fez com que eu entendesse e ressignificasse muita coisa. Então, houve um episódio lá atrás, ano passado, que foi... Para falar lá atrás, eu penso que é 20 anos atrás, Exatamente. Tá, gente? Mas é o ano passado. É porque... Vamos lá. Vocês veem que ali do tempo mudou? As coisas de uma semana a gente fala, mas foi a semana passada. Ei, mas me conta, a gente que vive no digital, acontece tanta coisa em tão pouco tempo. Não, é verdade, eu falo que é tudo que muito intenso. não dá para dimensionar. É verdade, Eu gente, costumo dizer o seguinte, às vezes a gente chega para aquele amigo que está vivendo uma vida 1000% offline, e aí, como é que estão as coisas? E ele fala, tudo na mesma, correria, tô cansado. Falei, gente, como assim? Na minha vida, em uma semana, acontece tanta coisa. Como é que tá tudo na mesma? Não tem como. É que você tá precisando movimentar, bebê, sua vida. Aí, voltando, vamos Sim. lá. A Letícia do ano passado tinha medos inimagináveis que nem eu sabia. Então, ano passado foi um ano em que eu tive uma crise que me paralisou, de verdade. E ressignificar isso daí fez com que hoje eu me sinta muito preparada para o que vier. Então, a Letícia do ano passado tinha muitos medos. A Letícia de hoje, depois de muito tempo de terapia, depois de ressignificar e, assim, chegar... Eu costumo dizer que eu não cheguei no fundo do poço e saí dele. Eu fiquei no fundo do poço. Eu comia terra lá no fundo do poço, achando que aquilo era a vida. Então, entender que aquilo não era para mim fez com que hoje, até quando as coisas dão errado, eu consiga recalcular a rota e seguir. Porque elas vão dar errado. É a única certeza que a gente tem no empreendedorismo. Sim. Vai dar errado. O caos vai acontecer, só que como você vai estar nesse caos? Vai agir perante essas coisas erradas que vai fazer diferença. Como você vai estar nesse caos? Sim. Então, nunca é sobre o outro, nunca é sobre o externo, é sobre como a gente está diante
do que acontece no externo. Mas hoje você não tem um medo de nada. Tipo assim, isso aqui ainda me deixa assim, um pouquinho temerosa. Não. Agora, não. Nossa. Mas... Quem é sua psicóloga? Então, eu tenho uma amiga que costumava dizer o seguinte: Letícia, você não precisa pagar sessão a essa mulher, você deve pagar royalties da sua vida, porque ela transformou a sua jornada. E ela é isso: Ed, você é minha luz. Ed, eu quero seu telefone. O que é que a Letícia não aceita? Eu não aceito muitas coisas. Eu sou aquariana, então aquela causa humanitária grita muito forte. Mas eu não consigo conviver com quem faz corpo mole. Entendi. Porque eu tenho muito em mim que eu sempre estou disposta. Acredito que uma das minhas qualidades, eu costumo ouvir muito isso dos meus mentores, é que eu sou executora. Sim. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu faço. E no meio do caminho eu aprendo a fazer. Mas conviver com pessoas que fazem corpo mole me deixa muito incomodada, porque muitas das vezes eu também não sei como fazer, mas eu dou um jeito de fazer. Quando eu tenho um propósito que grita mais. E que é bem definido. Exato, exato. Então, eu trabalho desde os 16. E isso me deu um gás extremamente diferenciado, de ser literalmente multitasking. Então, eu trabalho com as meninas que minha aba do computador, ali, várias telinhas abertas na internet, várias coisas sendo resolvidas ao mesmo tempo, e eu dou conta de resolver. Então, isso é algo que faz com que eu consiga fluir muito bem. Mas nem sempre foi assim. Houveram momentos em que eu tive que readaptar, mas sempre me mantendo firme de que eu precisava ser útil no processo. Então, cada vez mais, eu costumo dizer que quando a gente se sente desconfortável, é a vida dando um empurrão. Porque quando a gente está mais ou menos aguentando a situação, a gente continua, a gente segue nela. Sim. Então, precisa chegar no nível que a gente está completamente desgostoso com tudo que está acontecendo, que a gente está insustentável com a situação ao redor, para que, de fato, a gente mude. Porque... Você acredita que a jornada do herói, ela começa, de fato, quando você passa por... Você já falou para mim isso, mas eu quero testificar aqui mais uma vez. É um trauma, algo, às vezes, que aparentemente é ruim, mas que é necessário para que impulsione a gente a dizer assim, putz, isso aqui tem que virar. Com certeza. É isso aqui que vai virar agora e a gente fica meio... E aí a gente vai conseguir percorrer tudo isso. Mas enquanto o processo está acontecendo, a gente não entende isso. Sim. Enquanto o processo está acontecendo, na grande maioria das vezes a gente acha que é só com a gente. Que está tudo dando errado, que não era para ser assim, mas pouco tempo depois a gente já... Pelo menos eu consigo olhar para trás e ver que não poderia ter sido diferente. Então, em 2018, eu fiquei 1 ano afastada pelo INSS por um quadro depressivo que mudou literalmente tudo o que eu tinha de conceito sobre a vida. Então, eu já tinha morado fora muitas vezes, já tinha muitas outras responsabilidades que literalmente foram cortadas quando eu recebi o diagnóstico do Letícia, você está num quadro depressivo, você não volta para a cidade onde você estava trabalhando, nem que você queira. E eu não aceitava aquilo, Ingrid. Eu não conseguia aceitar que eu precisava parar. Eu não conseguia aceitar porque, na minha cabeça, estava tudo bem. Depressão não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Mas você sentia esses sintomas? Sim, eu só não sabia que era. Porque é muito fácil você julgar quando você não vive a realidade do outro. Sim. E até então era uma realidade que eu não tomava posse, digamos assim, mas que ela já era presente na minha vida. Então, eu durante muito tempo não conseguia melhorar porque eu não aceitava. E aí eu precisei literalmente parar tudo, me cuidar e recomeçar. Sim. Então foi quando eu voltei para Maceió, voltei para perto da minha família e recomecei. Só que aí nesse processo, quando as coisas estavam melhorando, foi quando veio o acidente. Então foi um rompimento muito gritante
da Letícia do passado. Eu costumo dizer que foi tipo assim, Deus me deu uma chance, eu não tinha entendido direito, ele deu outra, querida, é agora, acorda. Então, é aí que você realmente acorda e entende que precisou dar errado. Hoje, a visão que eu tenho de mundo foi justamente porque as coisas deram muito errado lá atrás. Precisou dar errado para dar certo. Porque eu conheci uma versão da Letícia que eu não quero nunca mais ter que chegar perto dela de novo. É justamente por isso que essa Letícia está aqui hoje. E que essa Letícia diz que tá tudo bem quando as coisas dão errado. Porque hoje eu sei o caminho das pedras. Como é que você se vê, assim, daqui, tipo, a 10 anos? Como é que você vê, assim? Como é que você se imagina, se projeta? Ingrid, isso é muito doido, porque há alguns anos atrás, quando eu trabalhava nas multinacionais, uma pessoa me perguntou, onde você quer estar daqui a 5 anos? Num plano de carreira que a gente estava construindo. E eu olhava a situação ao meu redor, eu tinha clientes incríveis a nível mundial. E a única sensação que eu conseguia ter era, eu não quero isso. Eu não sei onde eu quero estar daqui a 5 anos, mas eu não quero continuar vivendo essa vida. Eu entendia o impacto do meu trabalho, era relevante, eu gostava do que fazia. Mas eu não conseguia me ver vivendo aquela vida a longo prazo. E hoje, com o passar do tempo, eu migrei para a nutrição. Assim, logo no início era muito difícil dizer, poxa, vou recomeçar, vou sentar ali, vou voltar a ser estagiária, depois de uma carreira super consolidada, você literalmente tirar a armadura e dizer, não, estou aqui para aprender. E aí, durante esse tempo, eu poderia dimensionar onde a Letícia do início da faculdade estaria, mas eu não chegaria nem perto de onde eu estou hoje. Então, daqui a 10 anos talvez seja muito tempo, diante da velocidade que as coisas estão acontecendo. Sim, sim. Porque, de coração, a Letícia de 1 ano atrás já não conseguia dimensionar tudo que a Letícia de 1 ano depois se tornou. Então, quando a gente tem certeza de onde quer chegar, é muito bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não se limitar nesse caminho. Porque entender que a gente pode muito mais do que o que a nossa visão de mundo limitada capaz de dimensionar, mudou a minha jornada. Então, até eu tenho falado de muitos resultados com as pessoas. Fiz o evento, o resultado foi esse, a gente fechou tantos monitorados, o resultado financeiro foi esse, o faturamento foi tanto. Mas ele disse, Letícia, quais os próximos passos? Eu falei, talvez seja assim, até incoerente do empreendedor, que lida tanto com metas e tudo mais, mas talvez se em dezembro de 2023 eu tivesse traçado as metas de junho de 2024, ainda seria muito baixa. Porque a minha mentalidade tem mudado tanto nesse processo. E de forma rápida. Muito, muito. Então, eu posso dimensionar com a Letícia de hoje, onde eu quero estar daqui a 10 anos, eu quero estar com inúmeros aspectos. Até posso ser sonhadora, mas eu também sou realizadora. Então, o que quer que eu fale, a gente vai fazer acontecer. Como a gente tem feito. Principalmente porque muita gente diz, mas você vai fazer isso mesmo? É muito arriscado para uma mulher como você. Você é muito frágil, boazinha. E a gente tem feito acontecer. Não subestime a moça. Assim, eu vejo 3 Letícias, tá? Tipo, vejo a Letícia do passado, vejo a Letícia que está aqui na minha frente agora, e eu consigo vislumbrar uma Letícia lá na frente. Se você pudesse definir essas 3 Letícias, cada uma, por exemplo, Letícia do passado, inocente, Letícia do presente, guerreiro, Letícia do futuro... Letícia do futuro, ela vai ser... Sabe quando o herói retorna para casa com o prêmio? Nossa, que me arrepia agora. É isso. A gente voltar para casa com a visão de que toda a jornada precisou acontecer exatamente do jeito que aconteceu, precisou dar errado para poder hoje a gente voltar com um prêmio. Então, não é que a gente volta para casa de mãos abanando, a gente já tem voltado para casa sendo muito melhor do que saiu. Então, todo herói retorna para casa.
Sim. E esse retorno para casa, a gente tem muito a ensinar quando chega lá na frente. Sim. Então, é a hora de a gente ensinar essas pessoas no retorno para casa e levar mais gente com a gente para a próxima jornada. Pegando o gancho ensinar, né? Ela tá até aqui com 2 alunas aqui, também Incríveis. Tá a avó dela, linda, maravilhosa aqui também. E como que é, Letícia? Me fala, dar aula, você já falou um pouco disso, mas eu quero que você fale assim, como é para você, como você se sente? Eu fui convidada para participar de uma aula da Letícia esses dias, assim, quando acabou a aula, a minha sensação assim era de realização. Fiquei tão realizada, eu fiquei imaginando você, como que é cada aula que você acaba, como você se sente ensinando assim? Nossa. Então. Não é nem ensinando, é mudando vidas, tá, gente? Eu sou professora desde os 16 anos de idade. Então, isso me dá uma bagagem muito grande. Inclusive, nesse processo de transição de carreira, eu voltei a dar aula de inglês. Aí veio a pandemia. E eu estava dando aula online. E por isso que eu falo tanto que a vida prepara a gente. Eu sinto que eu ter dado aula online na pandemia para crianças de 3 anos me fez desenvolver uma didática no digital que eu não teria hoje com as minhas alunas se eu não tivesse passado pelaquele desafio lá atrás. Então, hoje, a cada aula é imensurável o impacto que a gente vai criando, principalmente porque eu crio uma dinâmica em que toda aula eu gosto de ouvir o que as pessoas aprenderam a partir daquilo. Então, é comum eu escutar as pessoas falando, eu não queria entrar, estava desgostosa, estava desmotivada com a vida, estava cansada, estava indisposta, e eu entrei aqui e parece que eu estou saindo de uma terapia. E eu entrei aqui e parece que eu estou renovada. E eu entrei aqui e eu estou apta a encarar mais uma semana. E, literalmente, o que a gente costuma dizer é que é uma rede de apoio que fala do bastidor. Porque a gente já tem que ser forte como empreendedor o tempo todo lá fora. Se você não tem para onde recorrer no meio disso e dizer, ei, me ajuda, tem essa área do meu negócio que eu não estou conseguindo, que eu estou com dificuldade, o que você faz? Às vezes a gente só quer conversar. E criar essa rede de apoio faz com que profissionais incríveis visualizem que eles não precisam ser super-heróis, mas que eles podem buscar ajuda. E esse buscar ajuda no lugar certo faz com que você volte para a jornada ainda melhor. Então, eu me sinto extremamente renovada ao dar aula, principalmente porque, vou contar o que aconteceu essa semana. A gente vinha justamente de uma dose muito intensa de desafios. Viagens e jornada de carro, avião, tudo. Quando a gente chegou, as meninas disseram, Letícia, você não está cansada? Eu falei, eu estava muito cansada, eu estava exausta. Mas quando eu entro para dar aula, o mundo parece que silencia e eu tô ali só para quem está comigo. E eu aprendi isso muito com as crianças. Certo. Por quê? O ponto principal é que eu aprendi que criança é esponja. Certo. Eu pedi caneta, eu vou interromper aqui, porque aqui a gente faz tudo ao vivo. Porque eu tô anotando, eu tô aprendendo aqui, tá? Criança é esponja. Então, a partir do momento que a gente entra mal para dar aula, a gente entra tenso, a gente entra preocupado com algo no externo, Ingrid, a aula não vai fluir. E eu sentia isso com eles porque eles são um reflexo imediato de como você tá. Então, quando eu estava estressada, a aula com as crianças era horrível. Mas não porque a dinâmica não estava boa. Às vezes eu estava com tudo preparado, mas eu não estava bem. Então, durante esse tempo em sala de aula, eu aprendi que eu precisava entrar meio que no estado meditativo. Deixar o mundo, fechar a porta e estar ali para eles. Então, eu faço isso hoje no digital também. O mundo pode se acabar. Enquanto eu estou dando a minha aula... Pula janela. Eu pulo janela. Faz tudo. Tudo. Ela tem um perrengue para contar. Conte, porque pode é sobre histórias. Ela chegou, gente... Como que foi? Conta pra gente, vai. Essa é boa, essa é boa. A gente, na verdade, eu estava em São Paulo. A gente estava junto em São Paulo. De madrugada, você voltou antes, eu voltei de madrugada. Só que eu cheguei, o meu voo era para Maceió. Cheguei em Maceió 2h, fui comer um prato de cuscuz com ovo, porque eu tava morrendo de saudade, como uma boa nordestina. Foca em mim. Existe um vazio dentro dela que ela tá querendo encher com comida. Eu já falei que só Jesus preenche. Continua.
esse corte tem que ir, tá, pro ar. Enfim, a Nutri, pelo menos são boas escolhas. Poderia ser pior. Antes cuscuz que um bom chocolate. Poderia ser pior, em minha defesa. Vá. Bom, e nesse caminho, de manhã acordei cedo para treinar. Pegamos o carro logo em seguida, viemos para João Pessoa. Só que no meio do caminho a gente ainda parou em Recife, fiz reunião de Recife, um caos, trânsito e tal, maior perrengue, e chegamos no Airbnb. E aí tinha lá dizendo que a chave estava na máquina de lavar. Tentei abrir a máquina de lavar do apartamento, não abria. E faltavam 8 minutos para a aula começar. Eu não tinha tempo de ver onde a chave estava. Saí tentando tocar em todas as janelas do apartamento, vi uma janela aberta, pulei a janela, liguei o computador e entrei para dar aula. Ou seja, apesar de todo o perrengue, a aula estava ali. E é sobre isso. Eu aprendi que dar aula é sobre isso. Mesmo o caos rolando, eu tô ali para o meu aluno. Mas vocês veem o erro nisso aí? Comunicação. A pessoa falou máquina. Mas não falou se estava embaixo, em cima, dentro. Então, houve um erro de comunicação. Não foi bem assim. Se a pessoa tivesse falado, Letícia, a chave está na máquina, mas está dentro da máquina, e era uma outra história, né? Então, o problema foi do Airbnb, que não soube comunicar. Não foi dela que achou errado. Letícia, eu vou perguntar assim, me fala 3 mulheres que te inspiram. E um homem só. Porque homem... Bom, acima de tudo, acho que 2 pontos muito importantes dessas mulheres são minha mãe e minha avó. Tudo o que eu sou hoje, em relação à coragem, vem delas, de um apoio incondicional. Eu até me emociono porque eu não conseguiria estar construindo o que eu estou construindo se eu não tivesse uma rede de apoio que não mede esforços para fazer acontecer. Complicado, viu? Aqui. Cadê o lenço, produção? E muita gente pergunta como é essa transição. E o ponto principal que eu sempre vou retornar é essa rede de apoio. É muito desafiador por si só o empreendedorismo, o alcance e a resolução de muitas demandas. Mas se você tem para onde correr, é muito mais confortável. Não é que não vai ser difícil, mas você tem um núcleo de segurança. Então, ter elas hoje faz com que eu saiba que o mundo lá fora é caótico, mas eu estou segura. É isso. Lindo. Mas existe alguma mulher, tipo, sei lá, no profissionalismo, que você olha para ela e fala, putz, essa mulher, eu tenho modelado, ela é uma pessoa que eu acho admirável? Eu tenho muitas referências a nível de construção de benchmark, mas eu aprendi a não modelar ninguém de modo isolado. Certo. Eu tenho muitas pessoas incríveis, cada um na sua área de referência. E eu acho que isso foi o que me deu muito suporte para hoje ter a visão que eu tenho de construção de metodologia. Certo. Eu olho profissionais admiráveis que eu me inspiro muito, mas ele é muito especialista naquela área. Eu digo, o que esse profissional tem para me ensinar? Pego tudo que ele tem de bom e pontos de melhoria, desenho. E fiz isso com vários. Isso foi algo que me deu um suporte muito grande, para que eu fosse trazendo referências e vendo pontos positivos em todo mundo que passa por mim. Então, Ingrid, eu aprendi até as pessoas que eu não admiro. Te ensina alguma coisa. Colher algo delas. Então, hoje, muito do que eu sou é justamente pelas pessoas com as quais eu me relacionei no passado, que eu não quero chegar perto mais, nem a nível de ideia. Isso foi importante, gente. Eu me identifico muito com isso, porque eu também falo para mim que a minha história ela teve uma ruptura necessária quando eu decidi quem eu não queria mais na minha vida. Exato. Foi onde tudo mudou. Eu falei até assim, mesas que eu não me sento mais, mas não de jeito nenhum. Quando eu decidi o que eu não queria para a minha vida, o que eu queria ficou muito claro. Sim. Então, essa mudança... E as pessoas falam, eram as pessoas que eram ruins? Não, era eu que estava no caminho errado. Não é sobre elas, é sempre sobre mim.
Então, quando eu tomei essa decisão que definiu, que mudou tudo, por isso que a gente fala a questão de ambiência, né? Com quem você senta, com quem você conversa. O que eu até falei para você que para mim hoje é um pouco complicado, porque às vezes a gente está sentando assim em lugares que a gente vê que não tem uma troca e a gente fica, putz, eu queria conversar sobre outras coisas. Então, eu evito também. Então, isso aí é importante você citar, porque talvez tenha algumas pessoas que ainda estejam presas a lugares, a pessoas e tenham medo de sair. E esse medo que você tem de sair é o que te impossibilita de viver o novo e o melhor do que Deus tem e o que você tem para você de melhor. Tá aprendendo aí. Então, muita gente coloca como uma referência só aquele espelho. Sim. Do tipo, eu quero ser como fulano, mas você não é fulano. Sim. E quando você entende o poder do seu diferencial, você começa a usar isso a seu favor. Então, fulano é um título que ele conquistou, é uma característica que ele tem. O que ele tem que realmente te inspira? Certo, pega isso de melhor, mas modela e faz o seu. Imprime a tua personalidade naquele negócio, certo? Exatamente. Porque a partir daí você vai vendo que todo mundo ao seu redor tem muito a te ensinar. Sim. Até quem você não quer ser. Porque entender o que você não quer ser a nível de construção de posicionamento é tão essencial quanto saber o que você quer. Isso. Você gosta de ler? Muito. Me indica aí 2 livros. E fala um que mudou, foi um divisor de águas. Todos Somos uma Marca, do Alfredo Soares. Tem me ajudado... na verdade, me ajudou nessa transição. Eu estava numa construção, numa reformulação de ideias. É uma leitura muito gostosa, muito leve. Vou ler. E também Armas da Persuasão. Pois é, não li. Ele é mais técnico, mas também é algo que vem me dando insights valiosíssimos. Arma da Persuasão. E Todos Somos uma Marca. É algo que, quando a gente dimensiona o impacto disso, você começa a ver que tudo pode virar negócio. Quando você entende que você é uma marca. E que essa marca não pode ser limitada exclusivamente a uma marca pessoal. Quando você traz um viés institucional por trás e você faz com que a sua marca pessoal torne uma empresa, porque você está ali, de fato, otimizando todos os processos e aí você usufrui das 2 vertentes. Porque pensa, se uma marca é só pessoal, ela tem poder, mas ela, em algum momento, vai estar bagunçada. Em algum momento, ela vai precisar passar por uma reformulação. Então, se a gente tem também uma marca só institucional, ela cresce de uma forma muito mais consolidada, mas ela não cria uma humanização efetiva que hoje a gente sabe que é tão necessária na construção. Conectar, sim. Esses livros são livros que eu não li, mas eu vou puxar para um outro viés. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, não sei se você... E eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que você constrói muito o seu storytelling e motiva as pessoas, a sua narrativa. Tem que estar mente, corpo, espírito alinhado. Você está lá treinando, está lá ensinando a comer direito, como uma boa nutricionista. Me fala como é que essa construção de hábitos, o que você poderia hoje dar uma dica assim, para as pessoas? Gente, é isso. Como que, um hábito, gente, ele leva até 60 dias para ser construído, né? Então, quero que você me trace isso. Bom, acima de tudo, eu entendi que o meu estilo de vida muda os meus resultados. Quando não estou bem, isso impacta no meu estilo de vida e, consequentemente, impacta nos meus negócios. Só que, a partir do momento que eu fiz essa mudança de mindset e entendi que eu consigo potencializar os meus resultados nos negócios, na vida, quando eu entendo a dimensão que o impacto de um treino que eu não quero ir tem, eu consigo fazer qualquer outra coisa. Porque, como diz o meu mentor, imagina tudo que você pode fazer querendo, se você já fez o que você não queria. Seu mentor? Marcos Strider. Então, entender que você pode se persuadir de fazer o que você não quer, para quando você for fazer o que você quer, você se tornar imparável, você entendeu tudo. Mudou a chave. Então, muita gente diz, poxa, Letícia, você dá conta de tudo e ainda é fitness. E uma das teclas que eu sempre bato é, não.
Eu dou conta de tudo porque eu sou fitness. Porque o meu estilo de vida potencializa qualquer resultado que eu venha a ter. Então, Letícia, você não adoece? Não, não adoeço. É muito difícil. Não, Letícia, como é que tá? Você não tá cansada? Não, não tô cansada. Cansada eu estava quando eu fazia o que eu não gostava. Sim. Cansada eu estava quando eu vivia um estilo de vida que não era um contribuinte de tudo o que eu venho me tornando. Então, muitas vezes, hoje, eu cancelo compromissos porque eu tenho que treinar. Sim. Sim, é um compromisso comigo. Certo. Eu não tenho como estar bem para os outros se eu não estiver bem comigo. Hoje, o meu treino faz parte da minha agenda. Ele não é... É uma prioridade sua. É uma prioridade minha. Entendi. É uma prioridade minha. Ele não é um plus. Eu vou tentar fazer tudo e encaixo o treino no tal horário. Não. Ótimo. Nem que eu vá 20 minutos, faça um treino bem meia boca, mas a nível de saúde mental é extremamente essencial. Porque eu entendi que eu preciso reconhecer o que é um cansaço físico e o que é um cansaço mental. Ótimo. Muitas vezes as pessoas confundem isso daí. Porque, na grande maioria das vezes, você não está cansado fisicamente, você está mentalmente cansado. E por quê? Que quando a gente vai treinar, mesmo a gente estando cansado, a gente volta muito melhor. Boa. Então, quando você entende isso e você começa a se conhecer, tanto a ponto de usar isso a seu favor, não tem quem te pare. Não tem. Boa. Vamos falar de Marcos Strider um pouquinho, né? Não custa. Já que nos conhecemos oficialmente através de... Então, me fala, como que foi essa experiência? Como tem sido essa experiência dele como mentor? Como foi que você conheceu o Strider? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, Ingrid, eu acho que eu nunca te contei isso, mas é até engraçado. Em janeiro, um amigo meu disse: Letícia, você precisa conhecer essa pessoa. Eu falei: tá com tanta coisa. Tava no início do NQE, tudo muito corrido. Tá, Letícia, você já assistiu? Eu falei: não. Letícia, toma aqui, assiste esse homem, você precisa. E eu não tava dando valor. Quando eu assisti, eu falei: nossa, ele é bom mesmo. E aí, pouco tempo depois, eu vi um patrocinado, ele indo para Maceió. Falei: vou aproveitar, né? Deve ser um sinal. Cheguei lá, fui sozinha pro evento e ele começou a falar de uma pirâmide de cargos. Tático, estratégico, operacional, onde é que você tá e tal e tal. E eu olhando aquilo, um outro mentor meu, que foi quem me colocou no digital, foi o Vinícius Possebon. Ele é de Floripa e eu já vinha indo muito para Floripa e considerando a possibilidade de morar lá. E aí, conheci o Strider, ele falando disso e ele dizendo: não, porque quando eu me mudei para Floripa e tal. E eu fiquei olhando aquilo e, como eu não o conhecia, me deu vontade de falar. Eu falei: alguém tem alguma dúvida? Eu falei: eu tenho. Ele: fala aí. Nunca tinha visto ele na minha vida. Eu disse: em que momento da carreira você estava quando você se mudou para Floripa? Aí ele disse: eu estava em tal e tal, isso e aquilo e tal. Eu falei: se eu me mudar para Floripa, posso ser sua amiga? Ele: oxi! Eu falei: bora! Amei. Sim ou não? Ele: oxi, que é essa menina aqui? Então, assim, no meio de uma palestra tradicional, de alguma forma, eu me destaquei. Consequentemente, depois do evento, ele disse: vem cá, me conta a história direito, o que é que aconteceu. Então, foi quando a gente começou a estabelecer um vínculo. Na semana seguinte, ele mandou uma mensagem: vem aqui para Recife, a gente vai fazer um outro evento aqui. Então, fui para Recife, a gente se conectou ainda mais. Eu falei: não precisei nem ir para Floripa, a gente já virou amiga. E, a partir daí, a gente foi estabelecendo vínculos. Então, estou constantemente nos eventos deles, acho que todo mês. Eu brinco com o pessoal da própria equipe. E aí, time, estou aqui mais uma vez, bora. Qual vai ser o próximo que a gente vai estar junto? Pois é, você sempre está em todos, né? Em todos. Inclusive, ele também ajudou a gente no desenvolvimento do evento. Sim. Então, foi até um dos pontos que eu passei a agradecê-lo, justamente porque, se não fosse ele, eu não teria feito a concretização, de fato, do Infinity lá em Maceió. Sim. Então, eu literalmente devo muito, justamente porque essa coragem eu tinha, mas eu não sabia que eu tinha.
Então, quando ele disse, não, Letícia, você vai fazer evento. Eu falei, tá bom. A importância de um mentor, né, gente? Muito. Eu costumo dizer, Ingrid, que existem 3 pontos para que a gente cresça na vida em qualquer aspecto. Eu vi isso em uma aula também, que dizia o seguinte, primeiro de tudo, a conexão ao mentor. Alguém que já percorreu o caminho das pedras e que vai te direcionar à próxima jornada. Ao fato de que você, até quando as coisas derem errados, saiba por onde ir. Além disso, também a conexão a uma rede de apoio. Então, você entender que ter esse grupo é extremamente necessário, também vai te dar um suporte muito grande. Porque, às vezes, o ambiente que você está inserido não vai ser o que vai te levar para o nível que você merece. Porque, muito pelo contrário, às vezes a sua família, às vezes os seus amigos não acompanharam a sua evolução. E você vai precisar mudar de ambiente. Por isso que buscar novas redes de apoio é tão essencial. E, além disso, também é o fato de ser conexão na vida de alguém. Conexão ao fato de ser transbordo na vida de alguém. Sim. Porque pensa comigo, eu costumo dizer muito isso para as pessoas da área da saúde. Eles não escolheram a área da saúde à toa. E entender e usar isso a favor do seu negócio vai fazer com que você cresça. Sim. Também. Então, unindo esses 3, um mentor, a rede de apoio e a conexão ao transbordo na vida de outros, você cresce em qualquer área. Ótimo. Agora eu vou para um outro ponto. Palestrar. Como que foi isso? Como é que surgiu a primeira palestra? E como que foi a aceitação? E como foi a primeira palestra? Essa evolução, você já está bem qual? 10ª, sei lá? Na verdade, Ingrid, como eu sou professora, sempre foi algo que eu fiz. Só que o assunto a ser trabalhado na palestra foi mudando a depender da versão da Letícia. E a gente vai vendo que tudo prepara a gente para o que a gente tem que se tornar. Então, eu aprendi muito da comunicação dentro de sala de aula. Certo. Isso foi dando um suporte muito grande para que eu entendesse dinâmicas de adaptação do discurso ao público. Então, eu já fazia tudo isso muito antes de ser palestrante, de fato. Eu vim do direito também, então isso dá um suporte muito grande a nível de posicionamento dessa autoridade, da comunicação mais clara, mais assertiva. Até o pessoal do meu time costuma dizer, Lê, você tem um dicionário na cabeça? Porque é uma linguagem, um juridiquês, digamos assim, que um profissional da saúde, na grande maioria das vezes, não tem, porque a linguagem dele é técnica para outra dinâmica. Sim. Então, isso também é um ponto importante. E ano passado, na verdade, em 2020, eu fiz o campeonato lá em Maceió, a ideia do campeonato de CrossFit, e eu sempre era a pessoa que estava à frente, gravando, palestrando, não palestrando provavelmente, mas entrevistando e sempre conduzindo os eventos. Isso também foi preparando para que essa versão da Letícia fosse surgindo. E ano passado eu fiz um evento para nutricionistas e estudantes de nutrição. Foi um evento autoral, em que eu convidei um palestrante que eu admirava demais, admiro demais, Luan Lisboa, e ele foi o palestrante do evento, mas eu era a pessoa que fazia eu fiz toda a gestão do evento e era a pessoa que fazia todo o meio de campo. Palestrava trechos, mas ele ali conduzindo a parte técnica, porque eu era um estudante de nutrição. Sim. Só que, com essa ida, muitas outras pessoas da nutrição foram para o meu perfil. E aí foi quando o meu posicionamento começou a transicionar. Então, o ser palestrante foi algo muito fluido, que já estava ali, já foi acontecendo. Então, foi algo que ele só foi sendo aprimorado a partir do momento que eu passei a ser intencional nas estratégias da comunicação. Porque o ser palestrante, eu já era. Eu já era. Me conta, o teu ativo mais precioso hoje? Minha saúde. Minha saúde, principalmente minha saúde mental. Porque houve um tempo em que eu falava exatamente o que eu falo hoje, mas eu não estava bem. Consequentemente, eu não era ouvida. Falava e não vivia. Não era que falava e não vivia, porque eu não estava bem internamente. Eu vivia, mas eu não internalizava
o impacto do que eu estava falando. Entendi. Eu não tinha noção da força que a minha voz ainda tinha lá naquela época. Eu mostro em uma das aulas do NQE meu primeiro vídeo no digital. Ingrid, foi tão difícil fazer aquilo. Principalmente porque eu estava falando do assunto da depressão, eu estava falando do crossfit, do exercício físico, quanto o meu estilo de vida me ajudou a sair daquele quadro depressivo, mas era um assunto difícil. Então, o que eu falo é a mesma coisa que eu estava falando ali. Só que aquela Letícia não tinha segurança o suficiente para poder bater no peito e dizer, é isso mesmo e pronto, acabou. Se você gostar, é isso. Se você não gostar, tá tudo bem também. Então, eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo, tinha muitas inseguranças, não sabia como ia ser a aceitação das pessoas e isso me doía. Então, eu estava ali, mas eu não tinha a dimensão da construção de um posicionamento assertivo. E entender isso fez com que a comunicação mudasse, o posicionamento mudasse, a autoridade mudasse, consequentemente o impacto também. Sim. Minha, tá ótima essa conversa. A gente tá gravado. Quanto tempo a gente já tá de pod, gente? Nossa, tá ótimo isso aqui. 19 minutos? 19 horas e 16. Já tem mais de 1 hora, né? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você... Cenário Brasil hoje. Letícia, presidente da República. Eita! Qual seria a primeira medida que você adotaria? O que, é que você já começaria, assim, mudando? Tem uma das coisas que eu costumo falar. É a minha visão, então é algo que eu julgo cada vez mais importante. Entender que quando a gente institucionaliza o empreendedorismo dentro da grade, a saúde de modo geral, não é só o profissional da saúde que sai ganhando. É o público final também. Porque imagina à medida que a gente começa a formar profissionais da saúde com a visão de mercado e com a visão consolidada do que eles podem entregar como solução. Consequentemente, a gente aprimora a qualidade da entrega, a gente passa a ter pessoas que estão usufruindo disso de uma forma muito mais clara e a gente vai vendo que, na verdade, todo mundo sai ganhando com a construção de uma saúde que é muito mais efetiva. Lógico que é algo a longo prazo, mas isso começa com a mudança lá de trás. E, então, eu acredito que a educação é uma base primordial para qualquer pessoa em qualquer área. Então, eu costumo dizer que você precisa entender o impacto que a educação na sua vida de forma assertiva pode fazer você ser. E executar isso vai além de simplesmente estudar. Sim. Então, eu ficaria encantada com um Brasil que tem o empreendedorismo para profissionais da saúde, como parte da grade. Porque o impacto disso não é momentâneo ali. O profissional saiu, instaurou uma clínica, criou um novo estabelecimento. Não é só isso. O que esse profissional vai fazer a nível de qualidade da entrega da saúde que ele vai estar divulgando, que ele vai estar propagando. Então, imagina isso em larga escala. Sim. O quanto a saúde do nosso país melhoraria. Muito. Legado, seu maior legado. Meu maior legado, eu venho construindo. Já está em construção. Eu venho construindo. É um movimento que a gente começa cada vez mais a levantar essa bandeira de profissionais da saúde que não se contentam em ser só mais um. Profissionais da saúde que entendem o poder que eles têm, que usam isso a favor deles e que se tornam imparáveis na entrega do que eles fazem nos mais diversos campos. Porque, na verdade, um profissional da saúde ou não, que entende a dimensão do que ele pode fazer a nível de solução para o mundo, da diferença que a voz dele tem, da diferença que a entrega dele tem. Muda tudo. Sim. Deus. Tudo para mim. A gente passou, eu digo a gente porque eu e ele passamos a ter um relacionamento muito mais íntimo depois que eu conheci uma versão da Letícia que eu não conhecia lá atrás. E é algo nosso. Não é que ele não estava ali antes,
mas é que eu não estava para ele. Então, entender que a nossa intimidade fez com que eu alcançasse tudo o que eu ainda nem tinha sonhado, fez com que cada vez mais eu saiba para onde recorrer, no bom e no ruim. Então, hoje, muitas vezes eu chego em ambientes que eu não me sinto confortável, eu vou no banheiro, eu faço algo que eu consiga gerar uma conexão íntima onde eu estiver. Então, para mim, eu não preciso estar necessariamente em um ambiente religioso para poder eu me conectar com ele. E aprender isso fez com que eu entendesse que ele está em tudo o que eu faço. Lindo. O que elas podem ou não? Tudo que elas quiserem. Tudo que elas quiserem. Bom, galera, estive aqui com Letícia Toledo. Uma aula, assim, faz mais de 1 hora de pod, eu vou acabar. Queria agradecer aqui a Rossano, a Hi-Fi, aos meninos que estão aí atrás, maravilhosos, que super me elogiaram, falaram que eu estava linda e eu super me senti. Obrigada, Caio, a todo mundo. A Adri, maravilhosa, que fez minha make hoje, me deixou assim. Vocês estão achando que é assim todo dia, queridos? Não mesmo. Mas será, porque eu já estou contratando. Tati, incrível, obrigada por tudo, Tati. Queria agradecer a todo mundo. Lê, um prazer estar com você. Quanta troca. A gente tem projetos juntos, vocês ainda vão me falar muito, viu? Tem negócio aí por Nordeste, por tudo que é canto. Queria até mandar um beijo pro meu amigo Will Fonseca, que vai estar aqui segunda-feira, tá? Vamos estar entrevistando o Will. Queria lhe agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado o convite e por essa troca tão genuína, tão maravilhosa. Você me inspira todos os dias e eu acho isso massa. E eu tenho certeza que Deus tem um chamado específico, levantou você como líder de uma comunidade. O seu legado será incrível. Ingrid, muito obrigada. É uma honra estar aqui, é uma honra compartilhar tanto conhecimento, porque, como a gente vem falando, se uma frase que a gente fala faz impacto na vida de uma pessoa, isso daqui já fez sentido. Sim. Então, eu não conseguiria também construir tudo isso sozinha, se eu não tivesse pessoas que não só acreditaram no que eu entrego, como divulgam, abraçam a causa e propagam. Acho que entender que lá atrás fazer algo muito bem feito, cuidar muito de quem passava por mim, fez com que eu não só tivesse clientes, eu tivesse fãs da minha marca, fez com que cada vez mais esse movimento que a gente vem criando seja uma solução que vai muito além de resultados monetários. É para que todas essas pessoas realmente entendam o poder que elas têm e usem isso a favor delas. Eu não conseguiria sozinha. Eu só venho conseguindo porque eu tenho pessoas incríveis que me dão um suporte gigantesco. Como, por exemplo, a Tati. Tem sido meu braço direito em tudo que eu estou fazendo aqui. A Adri também veio bater aqui em João Pessoa comigo por acreditar. As duas estão também mudando e se transformando como profissionais. Inclusive, a Tati foi uma das primeiras clientes do Unicare. Ela foi aquela Ingrid que, quando a gente estava ali com uma ideia, com um projeto inicial, comecei a falar superficialmente, ela disse, eu não sei nem o que é, mas eu estou com o cartão pronto. E hoje estamos aqui. Coração treinável, né, gente? Uma visão linda, ela tá emocionada. Gente, vamos acabar, porque a gente tem um monte para chorar aqui, então... Lê, obrigada. Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Sei que tem muita coisa boa pra gente ainda. Beijo, galera. Até o próximo pod, se Deus quiser. Amém. Pode cortar, meninos.